alimentados. É a antiga vida que nós levávamos. Agora nós estamos caminhando nesse deserto do mundo, rumo a uma terra que Deus tem prometido para nós. Sabe que terra é essa? A pátria celestial. Eu vou para lá, você vai para lá, nós iremos para lá. Pode ser que eu vá primeiro, pode ser que você vá primeiro. Eu não sei quem Deus vai chamar primeiro, mas todos nós iremos para essa pátria celestial. E todos aqueles que ficarem vivos ou estiverem vivos no dia da volta de Cristo vão subir ao mesmo tempo para essa pátria que Deus tem nos preparado. Você crê nisso? Parece ser uma ideia absurda, mas como? Eu crer no arrebatamento, eu crer que nós, o povo que temos o Espírito do Senhor, somos salvos. Vai chegar uma hora que Deus vai tirar-nos, arrancar-nos dessa terra e nos levar para o céu. Como eu posso crer nisso? Nunca aconteceu isso no mundo. Parece ser uma ideia absurda. Pastor, eu só acredita nisso? Alguém pode perguntar. Eu creio, porque está escrito neste livro, do qual nenhuma palavra caiu até hoje. E ainda que isso nunca tenha acontecido na história da humanidade, um grande rapto, um grande sumiço de uma multidão muito grande, que sobe da terra e de repente aparece no céu, eu só acredito porque esse livro diz. E até hoje nenhuma vírgula sequer desse livro caiu, tudo se cumpriu. Então por que nós vamos desacreditar nisso? Existem alguns teólogos, alguns céticos, que ficam criando pensamentos, heresias, e descreem da palavra de Deus. Mas quanto mais eu leio esse livro, já tenho lido ele todinho de capa a capa quase 20 vezes. E cada vez que eu leio esse livro, mais eu passo a acreditar nele. Mais as palavras dele são reais para a minha vida. E é por isso que eu creio. E sabe por que eu e você nos esforçamos para levarmos a cruz de Cristo nesse mundo? Porque ser cristão é carregar uma cruz. Eu tenho problemas, você tem problemas, todos nós temos problemas. Eu tenho obstáculos, dificuldades, todos nós temos. E por que nós estamos teimando nesse caminho? Alguém pode dizer, olha, como o povo de Israel disse, na incredulidade deles lá no deserto. Lá no Egito nós tínhamos pepinos, melões, cebolas, alho silvestre. Nós tínhamos aqueles panelões de carne. E agora só temos esse vil maná. A insatisfação, gente, é coisa antiga do ser humano. O ser humano, por mais que tenha, nunca está satisfeito. Lá no Egito eles tinham panelões de carne, cebolas, alhos silvestres, pepinos, melões, só que eram escravos. E agora o povo estava esquecendo disso. Tem gente que fala, lá no mundo eu não passava por isso que eu passo da igreja. Lá no mundo eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fazia isso, eu me divertia. Mas você era escravo. Você não tinha liberdade para adorar a Deus, você não tinha liberdade para servir a Deus. Você só podia fazer aquilo que o diabo deixava você fazer. Aí, agora, porque eles se enjoaram, no começo era novidade. Tudo que é novidade no começo é bom, mas depois acaba caindo na rotina. No começo, que legal, não precisamos nem plantar, o maná cai do céu, que legal, tem gosto de mel, tem gosto de uma massa de pão fresco com mel, que coisa gostosa. Mas os dias foram passando, foram enjoando, a comidinha do céu já não era mais aquela comida. E agora? Agora passaram a murmurar. Ô Moisés, tu nos tirou lá do Egito, onde nós tínhamos os panelões de carne, cebolas, pepinos, alhos silvestres e melões, para nos fazer perecer no deserto. E ainda temos que comer essa comidinha aí que cai do céu. Essa comidinha tão sem gosto, tão sem graça. Lembre-se, eles eram no Egito escravos, e agora eles tinham liberdade. Lá eles não podiam fazer aquilo que eles queriam, eles eram dominados. E sabe por que eles davam tanta cebola e alho para os escravos comer? Geralmente o escravo não vivia mais do que 40 anos, era trabalho forçado. Sabe essas pirâmides que você vê aí nos filmes, nas fotografias, lá no Egito? Era assim, era para isso que eles trabalhavam.
fazer barro, amassar barro, fazer tijolo, para os faraós construírem aquelas enormes pirâmides. E o escravo não vivia mais do que 40 anos, que era trabalho forçado. Não tinha a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Eles trabalhavam quantas horas por dia eles aguentavam. 15, 20 horas. E olha, sem descanso, sem férias, sem hora de almoço direito. Eles eram escravizados. Aí dava-se muita cebola e alho para eles, porque é bom para o coração, para que eles pudessem viver um pouquinho mais, e continuarem sendo escravos. E o povo estava com saudade daquela vida. Você sentiria de saudade de ser escravo? O que é um escravo? Não tem vontade própria, não tem liberdade. E o povo estava com saudade de ser escravo. Mas eu posso te garantir que você já teve saudade de ser escravo. Quando você pensa em voltar para o mundo, quando você pensa em deixar as coisas de Deus, quando você pensa em deixar o Evangelho, você está com saudade de ser escravo. Mas lembre-se, escravo não tem vontade própria, ele é dominado. Ainda que no Evangelho nós passemos lutas, provas, dificuldades, obstáculos a ser vencidos, nós temos a liberdade. Nós podemos louvar, adorar, glorificar o nosso Deus. Nós temos essa liberdade. Nós não somos escravos dos vícios. Os vícios não nos dominam mais. Nós não somos mais dominados pelo diabo. Fomos libertados. Estamos comendo maná dia a dia. Temos saudade das carnes. Mas o maná vem do céu, a carne vinha do Egito. O maná nos dá vida longa, vida eterna. A carne um dia faria o povo todo perecer. E aí, gente? Aí Deus dá o lembrete final ao povo antes de entrar na terra da promessa. Obedeçam a voz do Senhor. Lembre-se dos mandamentos do Senhor para os cumprir. Lembre-se de onde vocês foram tirados, do Egito. Não pensem que foi por causa do merecimento ou por causa do trabalho e das obras de vocês. Deus está dizendo, livrem-se da soberba, livrem-se da arrogância. Porque não foi por merecimento, mas pela misericórdia do Senhor que vocês alcançaram essa bênção, alcançaram essa promessa e vão entrar nessa terra prometida. A terra prometida ali era onde eles iriam plantar, colher, viver, construir casas boas, viver naquelas casas. Era uma nova terra. E da mesma forma o Senhor nos promete bênçãos, não só a pátria celestial, mas bênçãos já aqui agora. Deus promete que você vai ter o melhor dessa terra. Comer até se fartar e sobejar. Viver bem, morar bem, quem não quer isso? É promessa do Senhor. E a única coisa que pode impedir você de alcançar essas promessas, sabe o que é? Incredulidade. Livre-se disso hoje. Não pense assim, eu não posso, não vou conseguir, não tem como, é impossível, eu não acredito. Pense, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio nas promessas de Deus, eu tomo posse das promessas de Deus, porque elas são feitas por um Deus que é fiel e nunca falhou e nunca falhará. Deus estava preparando o povo. Faltava dar o passo final, a travessia do Jordão. E agora, eles não podiam falhar, eles não podiam voltar atrás, eles não podiam ter medo, eles não podiam desacreditar. E assim Deus espera que você esteja acreditando, que você não venha falhar, que você não venha ter medo, mas que você venha acreditar. Se você chegou até aqui, você vai atravessar esse Jordão, você vai andar, você vai alcançar tudo que o Senhor te